obrigado, amigos, obrigado pela presença. Eu não sou professor, né? Vocês aqui são alunos, né? São pais de alunos, são amigos, né? Que vêm apoiar este projeto muito importante, que é um resgate daqueles temas mais antigos, né? Aqueles temas assim mais... a formação, né? A formação lá no Rio Grande do Sul, daquela música assim bem simples, uma simplicidade assim muito grande, e essa foi a nossa música, foi o surgimento, né? O início. Antigamente se tocava bem lento, as músicas eram lentas, né? E o gaiteiro não podia tocar muito ligeiro, porque se tocasse ligeiro demais, teve muito gaiteiro que entrou no baile vivo, né? E tocou ligeiro demais e acabou morrendo, como teve uma história muito interessante e muito triste também. O gaiteiro que abriu a gaita, começou a tocar ligeiro demais e se empolgou, começou a olhar as prendas, né? As meninas, e que ia aparecer para as meninas tocando bonito e tal. E de repente deu um entreveiro, que daqui um pouco mais eu conto. Eu não vou contar muito, porque eu começo a me alongar demais em história. Eu sei histórias assim bárbaras, que inclusive o pessoal tem muito medo de lobisomem, diz que não aparece mais, né? Mas eu sei de uma história que uma senhora tomou chimarrão com o lobisomem, um mate com o lobisomem, e era o esposo dela. Ué, vamos bem descontraído, bem tranquilo. Estamos em casa, estamos no nosso país, o melhor país do mundo, com todo respeito a outros países. O nosso país aqui é nosso, e graças a Deus nascemos aqui, e a gente tem que honrar cada vez mais essa terra abençoada, essas planuras, né? Esses rincones, e aquelas pessoinhas mais simples. A gente tem que também conviver e tem que respeitar, né? Porque são pessoinhas simples, não tiveram oportunidade, o vocabulário às vezes de repente não é muito vasto, né? E a gente aprende um pouquinho mais, e a gente nunca sabe tudo também, né? Bueno, para mim é o suficiente viver num país maravilhoso como esse e poder conversar com as pessoas e tocar acordeona. Né, Truvinca? É isso aí. Bueno. O Truvinca é um grande músico que eu tive a honra, estou tendo a honra de conhecê-lo, né? Ele é aqui de vocês, né? E ele tem todo, eu tenho certeza, tem todo o apoio de vocês, porque ele é a raiz desse forró maravilhoso que vocês têm aqui, né? Nós temos o vaneirão, nós temos a vaneira, a milonga, isso aí, no caso no Rio de Janeiro, o samba, né? Tudo originário do vira-vira português. Quando chegou aqui, o vira-vira português sofreu um impacto, né? E aqui virou forró, né? Virou vaneirão, milonga, vaneira e samba, né? Cada um com a sua acentuação, a sua pulsação, a sua forma, o seu sotaque. Bueno, eu convido para participar conosco aqui no palco Eduardo Canteiro na guitarra e Thiago Moreira na percussão. Bueno, então é o seguinte, esse trabalho que a gente está apresentando humildemente e não querendo ser mais que ninguém, não somos os donos da verdade de jeito nenhum, né? A gente está sempre aprendendo e buscando informações, né? E é um trabalho que não é volteado ao meu trabalho, ele é volteado a trabalho de músicos que já se foram há 150 anos atrás e deixaram uma obra maravilhosa, né? Um trabalho lindo, e nunca tiveram a oportunidade de estar na frente de um palco assim, né? Com pessoas tão importantes. Ele vivia assim nos rincões, tocavam para aquela gente, né? Às vezes dava briga, né? Não tinha, no caso da tia Bela, que tocava uma mazurca, e quando ela puxou a mazurca assim, levou um tiro na perna, né? Então eram pessoas assim simples, né? Mas também
né? Ter faca na bota, né? Uma coisa, às vezes, quando estourava, assim, dava um estouro, sai da frente. Bom, mas aqui, hoje não. Hoje a nossa maneira, hoje é a música e é aquele encontro maravilhoso com vocês. Muito obrigado por estar junto com vocês. Não se preocupe muito, porque a noite é comprida. Não vamos gastar muita mão aí aplaudindo, porque a noite é comprida. Bueno, então, como eu disse, o primeiro tema que a gente executou aqui é um tema diferente, porque o Gilberto me pediu para mim criar um tema diferente. E eu procurei criar um tema assim, com notas lentas, calmas, assim, entendeu? E intitulei esse tema de Templo de Luz, que é o que nós precisamos, né, para nós vivermos tranquilos, né, e poder olhar o nosso semelhante olho no olho, sem problemas, sem baixar, né? E não precisa ser humilde, é só a gente ser educado que a gente mata a charada. Isso aí abrange tudo, a educação abrange tudo. Bueno, então vamos fazer agora um vaneirão, que esse vaneirão tem a origem de Portugal, mas chegou no Rio Grande do Sul e sofreu um impacto, né? E virou vaneirão, como aqui virou esse forró maravilhoso de vocês, né? Então, no caso, esse vaneirão é um vaneirão com mais de 150 anos, e tem outro vaneirão mais antigo ainda, que participou da Revolução de 93. Era antes, surgiu ali por 1950, surgiu esse vaneirão. Bueno, este agora que nós vamos executar se chama Missioneiro. Bueno, como eu disse antes, não é um trabalho volteado ao meu trabalho, né? Mas eu também, como sou filho de Deus, eu atropelei alguma coisa por baixo do pala, né? E botei uns 4 temas meus, né? Meus. É meu enquanto não apareceu o dono, nada é da gente. Né? A gente recebe, né, Truvinca? A gente recebe uma informação musical, de repente tu grava e nada é mais. Nada mais. Não é teu mais. Bota o nome ali, mas não é.
Mas que bom, né? Porque o meu sonho não era ser gaiteiro, né? Hoje eu me orgulho de ser gaiteiro. A gente vai pegando noção das coisas e vai pegando traquejo, né? A vida vai te botando num rumo, né? Que tu, de uma certa forma, tu tem que traquejar. Bom, então, o meu sonho era ser piloto. Eu cheguei a inventar umas asas com cor de cavalo, e não tenho vergonha de dizer, inventei, estaquei bem uns coros lá e consegui voar, ficar dessa altura. Era um dia de garoa, assim, quis dar uns bicos tipo Pandora, assim, daí eu... Bueno, mas daí eu fui servir na base aérea em Canoas, e fiquei só um ano lá, e daí acabei vindo para o campo, né? Fui para o campo, e passou um ano mais ou menos, eu recebi um convite, né? E foi o primeiro contrato profissional que eu fiz, numa grande festa em São Paulo, no Parque Anhembi, com outros músicos, né? E acabei gravando uma música que depois entrou de característica no programa, e depois ela saiu campo afora, saiu Rio Grande afora pelas mãos de outros músicos, né? Músicos maravilhosos, né? E para mim é uma honra, de repente não sai pelas minhas mãos, mas sai pelas mãos dos meus companheiros, meus colegas. Então vamos fazer essa música, e se chama Milonga para as Missões. O negócio é o seguinte, eu sou branco, porque fui diluído, mas a minha bisavó era uma negra, muito bonita, que Deus o tenha. E sabe como é que foi o encontro com meu bisavô? Ela pertenceu a um quilombo ali perto na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e esse quilombo, o meu bisavô ia passando com uma tropa de mula e enxergou minha bisavó lavando roupa numa sanga. E se apaixonou pela negra, e ficou louco, e ficou 3 dias lá,
tenteando para ver se namorava a nega, e a nega não tinha jeito de flochar para ele. Mas o meu bisavô começou a buscar os arranjos da vida, né? E ele tinha um ardil muito forte e aplicou na negra, e a negra se apaixonou por ele, e eu estou aqui com vocês. Bueno, então, o meu bisavô dizia que o shot de laranjeira, porque tem uma polêmica no Rio Grande do Sul, que agora amenizou um pouco, a gente vai cumprindo o ciclo, as pessoas vão cumprindo o ciclo de vida e tal, né? E aquelas coisas assim, mas pode atender, eu assisto. Não tem problema, não tem nada. Bem descontraído, não tem nada que atropela. Nada me atropela e nos atropela. Bueno, então, o Centro de Cultura dizem, sempre, até hoje, amenizou um pouco, né, pelo ciclo de vida, mas eles tinham a ideia que o shot de laranjeira era manifestação popular. Você me dá para cá que eu sei desligar ele. Era manifestação popular, o Centro de Cultura, a ideia é essa aí. Mas o meu bisavô dizia que o shot de laranjeira pertenceu ao nego laranjeira. Então, com todo o respeito, né, ao Centro de Cultura, eu vou ficar com o meu bisavô e vamos tocar o shot de laranjeira. A música, antigamente, pela informação que eu tenho, porque eu não sou muito velho, também não sou muito novo, e também não cozinho na primeira fervura. Bueno, eu sou que nem galo de granja. Bueno, porque essas galinhas de hoje não é um horror, né, pra gente comer, né? Esse monte de hormônios que o pessoal está botando aí, é uma loucura, né? Eu, quando chego num restaurante, galinha, não quero nem pensar. Bueno, então, o músico antigamente tinha que tocar lento. O músico não podia atropelar demais. Se o músico atropelasse demais, né? Como eu iniciei a conversa e disse que ia contar. Então, teve uma situação, teve mais de uma, mas pelo que mais ou menos estou me lembrando, é uma que me contaram, né?
que o gaiteiro começou a atropelar demais e começou a olhar para os pares e queria, né, estava louco para cortejar uma que até estava dançando, a moça, né? E estava dançando nesse baile, há 150 anos atrás, o finado Horácio da Rosa, com a sua prenda, e o finado Antônio Tico, com a sua prenda também. Bueno, e o gaiteiro começou a atropelar, e o pessoal não gostava, eles dançavam devagar, e dançavam todos armados, né? Os revólveres, o cabo dos revólveres ia batendo um no outro assim, quando se passava, era uma loucura. E o finado Antônio Tico, com aquela baita adaga enfiada na cintura, com aquela música meio ligeira, atropelada, ele se enrolou toda e a adaga, a ponta da adaga pegou no vestido da prenda do finado Horácio da Rosa. E naquela época, Deus o livre, a mulher mostrou o ombro. Você sabe, né, que a mulher não podia mostrar o ombro. Imagina, a mulher ficou quase desnuda no salão. E daí começou um zum-zum entre os dois já queriam pelear ali na hora. O finado Horácio com o finado Antônio Tico. Queriam pelear, daí apareceu deixa disso, e foram apartando, e dali um pouco surgiu um trombeta e disse assim: o culpado foi o gaiteiro. E surgiu outro, e foi mesmo. Daí apareceu outro assim, e arrancou uma garrucha e deu um tiro na testa do gaiteiro. Estou contando a real para vocês, não sei contar piada, só história eu sei. E de lobisomem bastante. Até uma senhora que tomou mato com lobisomem, que era o próprio esposo dela. Bueno, então, e ficou aquela zoeira, e bom, ficaram de mal por um longo tempo, e passou mais ou menos 2, 3 anos, não podia nem passar um pelo outro, que era uma loucura, era bala, um corria o outro de bala e facão. Marcaram um duelo para se encontrar numa encruzilhada, lá perto de Tupanciretã. Lá em Tupanciretã se encontraram na encruzilhada, o finado Horácio da Rosa amarrou o cavalo assim na cerca, o finado Antônio Tico, na outra, e ficaram uns 2 metros um do outro assim. E o finado Horácio da Rosa arrancou de uma garrucha e disse assim: tu tá vendo isso aqui, Tico? Eu carreguei essa garrucha com um caco de panela, osso, pedra, chumbo, e eu vou te dar um tiro só, que vai entrar 2 cachorros correndo num buraco. Daí o finado Antônio Tico arrancou da adaga e disse: tu tá vendo, Horácio, essa adaga? Eu passei uma semana afiando essa adaga. E eu vou te dar um taio só, que nem 50 doutor te costura. Daí eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Fala mesmo, o que aconteceu? Não morreram. Ficaram amigos. Ficaram amigos. Depois de toda aquela encenação bárbara. Bueno, então vamos fazer essa rancheira, que é uma lembrança de um grande músico do Rio Grande do Sul, que já partiu, está no outro plano. Pode falar, eu quero ouvir. Eu disse que morreram mesmo, porque você falou finados. Né? Morreu depois aqui. Há 160 anos atrás. Tu tinha Não, há dito antes 150 disso que eles anos eram finados. Ô, patrão. O patrão disse que eles já morreram, então eu estou certo também. Não, já morreram, agora já morreram. Mas na época, se fosse um filme, na época continuaram vivos, ficaram amigos, né? E depois passou os anos, É uma logicamente. questão de provérbio. Ué, então, vamos tocar essa rancheira de um luminar da música que deixou uma obra magnífica dentro do Rio Grande do Sul, né, espalhado Brasil, Rio Grande afora. Um músico assim, que era, em primeiro lugar, uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Um irmão assim, bárbaro. E Tio Bilia. Tio Bilia foi um músico assim, magnífico, deixou uma obra assim que serviu de exemplo para todos os gaiteiros, inclusive para mim, que me orgulha muito. Eu cansei de piazinho, ficar olhando ele tocar, e era magnífico.
Então ele deixou essa obra linda e a família dele, né, os netos também tocam, né, os filhos e tal, intitularam essa música, essa rancheira, de Tio Bilia na Oito Baixo. Tem um ritmo lá que tem um sotaque diferente, que é o mesmo ritmo do vaneirão, né? Do 4x4, do vaneirão, da vaneira. Mas tem uma acentuação diferente. E lá tem também uma polêmica, né? Tem duas cidades mais ou menos com o mesmo nome, uma é São Francisco de Assis, outra São Francisco de Paula. E pelo que eu sei também, informações antigas, que esse ritmo, essa acentuação, esse sotaque, né, surgiu em São Francisco de Assis, que é o ritmo bugio, né? Foi não uma homenagem assim, mas apenas uma reverência, né? Reverenciando esse macaquinho que vocês têm aqui, como é que é o nome? Guariba. Vocês têm um macaquinho que nós lá chamamos de bugio, né? Então, tem uma história que eu sei, né, que me contaram que estava um gaiteiro tocando debaixo de uma árvore e esse gaiteiro resolveu entrar no rancho para tomar um trago. Tomar uma guampa de canha. Uma guampa, vocês conhecem guampa aqui ou não? Não. Chifre. É, o chifre. Vocês chamam por chifre, né? O chifre não está certo, o chifre não é... Ué, o chifre dá para botar canha, né? Dá para fazer copo. Aí... Não se assusta, pessoal, não se assusta. Aqui é Gaia, roupa de... É, Gaia, é isso aí. Então, o gaiteiro entrou no rancho para pegar uma guampa de canha e vinha, né, tomando assim. Já tinha tomado não sei quantas guampas lá dentro. E saiu na porta do rancho assim e escutou um barulho da gaita dele. E olhou para baixo da árvore e estava um bichinho assim, ó. O guaribinha puxando assim, ó. O macaquinho puxando a gaita dentro. E daí? Ele ficou estático, assim, né? Achou que tinha tomado demais. Daí um pouco o animalzinho percebeu ele e cambiou mato adentro, né? Só não levou a gaita, quis
por sorte em burro. O burro também não foi tão inteligente. Se eu sou macaco, já levo a gaita. Bueno, e aí ele pega o instrumento e começou. E fez uma reverência àquele animalzinho, né? Quis fazer uma imitação do animalzinho, porque ele tem um ronco, um barulho, uma comunicação que ele tem entre eles no mato, que é Quem não conhece acha que é um fantasma, né? E não é. E ele fez no bugio, né? E eu vou colocar esse barulho para vocês verem. Nesse bugio, que é também uma reverência do Tio Bilia. É uma música criada por Tio Bilia, que se chama Bugio Extraviado. Eu não sei por que é, porque de repente a minha família era na época da escravidão, essa coisa horrível que houve no nosso país, né? Mas o que nós vamos fazer? A formação é a forma que as coisas foram se desenvolvendo, foram surgindo, né? Mas quando dava problemas, de repente, com escravos de outras instâncias, que eles chegavam, né? Os escravos iam lá junto com a minha bisavó, e ela era de um coração muito grande, recebia todos com maior carinho, né? E daí tinha o Neguinho Bulé. O Neguinho Bulé ficava tenteando uma neguinha, né? Pois ali a neguinha estava lavando, aliás, fazendo comida no oitão da casa, lá, a parede dessa largura, ficava fazendo comida ali. E o negrinho não tinha jeito, era todo dia pedindo café para a negrinha, e passava ali e dizia assim: me dá um café, mulata. E passava de novo: me dá um café, mulata. Bom, a mulatinha deu tanto café para ele que formaram uma família muito grande. E o Nego Bulé tocava gaita. E a minha família, com todos eram, cada um puxava um instrumento, né?
Geralmente era acordeona, minha bisavó tocava piano, minha avó tocava. A vovó Júlia tocava piano também. Bueno, intitularam essa valsa que o nego velho, o nego mulher criou, Me Dá um Café Mulata. Uma valsazinha bem simples, vamos lá. Bueno, tem outro ritmo que se chama contrapasso. E esse contrapasso, me diziam os antigos que todo o peão que gostasse, né, que soubesse dançar um contrapasso, ele jamais sairia solito de um baile. Não sei o que eles achavam. De repente, já naquela época, já tinha um gingado diferente, né? Sabe que a música que tem... Bueno, hoje é muito mais, hoje é uma loucura. Bueno, mas essa música tem uma qualidade, ela nunca sofreu inflação. O nome dela se chama 5 Pilas. E ela continua, já tem mais de 100 anos, um tema muito antigo, e continua sendo o mesmo 5 Pilas. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Bueno, então vamos fazer um contrapasso, se chama 5 Pilas.
músicas, elas tinham a parada, e essa parada que eu dei aqui é a parada cardíaca. O gaiteiro dá, né? Tudo, né? Antigamente tinha essa parada, então hoje já depois foram tirando a parada cardíaca, como aquele índio lá vai morrer do coração daqui a pouco, olha pra ele lá. Que tal, hein? Tem que ir pro rancho, compadre. Então a parada hoje seria a parada. E o gaiteiro. É a parada rápida, assim, até pega de surpresa os companheiros. Bueno, vou contar a última, aliás, a penúltima história. Não posso me alongar muito, mas antes eu quero fazer uma explicação, porque todo projeto do Sotaque do Foles manda explicar que esse instrumento aqui é um instrumento de escala diatônica, né? Ele abre um tom e fecha em outro tom. E tem um como base, né? Bueno, e aqui tem um torniquete, tem aqui, ó. Ô, companheiro, aqui tem um botão aqui, ó. Ah! Opa! Aqui tem um buraco, aqui, ó, dentro, um buraco que vem de fábrica. O instrumento tem um buraquinho de fábrica. E esse buraco é para dar um assoprão na gaita, para dar o respiro do instrumento. Por exemplo, tu está aqui, ó, e tu precisa de mais foles, tu tem que fechar rápido o instrumento e abrir tocando, né? E se o instrumento tem um buraco de fábrica, o que vocês estão vendo? Eu estou explicando a acordeona. A acordeona tem um buraco de fábrica, né? Que não quero perder o tiro da conversa. Vocês estão me levando para outro caminho. Bueno, então é o seguinte, como é um buraquinho muito pequeno, eu abri um rombo bem grande. Que daí eu, né, desrespeitei a fábrica e atropelei com força. Né? Então eu tenho foles, eu estou aqui, eu preciso de mais música abrindo, então eu faço assim e já estou abrindo, tocando. Bueno, e agora eu vou contar uma história bem rápida e vamos tocar a penúltima música. Porque a última não vamos tocar. A última não se toca. Bueno, eu vou tocar uma mazurca, e essa mazurca era de uma gaiteira que se chamava Tia Bela. Era uma gaiteira maravilhosa lá do Taquarembó, que é um distrito de Santiago. Eu sou de Santiago do Boqueirão. Quem conhece Santiago do Boqueirão aí? Quem não é bandido é ladrão. É, porque mata a saudade e rouba o coração. Tem um slogan que diz assim, que não é bandido é ladrão, justamente, porque mata a saudade e rouba o coração. Bueno, então, essa gaiteira do Taquarembó se chamava Tia Bela. E ela, quando chegava assim, abria a gaita dela, o pessoal ficava louco. E ela, onde tocava, o pessoal tudo ia atrás lá e tal. E tinha uma gaiteira também lá na Vila dos Cachorros, que hoje é Itacurubi, é cidade, né? Continua até hoje, só tem uma rua. Lá tinha uma gaiteira, Dona Fraziana, que estava de aniversário. E convidou a Tia Bela para vir. Que fica o Taquarembó do Itacurubi, fica a 30 quilômetros. Ela levou uns 4, 5 dias viajando de viagem, né, naquela época com carreta e cavalo. As estradas não eram boas como hoje, né? Levou uns quantos dias viajando até lá e tal. Chegou lá, já estava armada a festa. E tinha uma carreta assim, e subiu a Dona Fraziana para tocar a acordeona dela naquela carreta. E o pessoal ficou, adorava ela, a Dona Fraziana, ela era a artista do Itacurubi, né? O pessoal
ficou muito feliz quando ela subia no palco, assim, ela arrombava. E ela tocou duas marcas que na época antiga não se chamava música, toca uma música, gaiteiro. Não, toca uma marca. Tocou duas marcas e cedeu o palco, que era uma carreta, para a tia Bela. E a tia Bela subiu na carreta e não tocou duas músicas. Deu duas voltas numa música, uma marca, né? E aquele pessoal, já quando ela subiu no palco, já começou um zum meio estranho na sala. Até naquela época já tinha problema dos fãs, né? Que se matavam, uma loucura, uma peleia. Daí, quando ela está tocando assim, aquele pessoal dali um pouco se separou bem no meio do salão, assim. Se separou e começou tiro de garrucha, mosquetão, 44, os caras peleando assim de facão. E quem é que levou o primeiro tiro? Quem é? A gaiteira. A gaiteira levou o primeiro tiro na perna, que parece até que morreu com a bala. E daí veio o pessoal, tirou ela dali, né? E o pessoal continuou peleando, parece que estão até hoje, 150 anos atrás, estão até hoje numa peleia. É que ficou aquela cisma, aquela coisa e tal. Daí pegaram ela e levaram para Santiago, que dava 60 quilômetros, que era um lugar de recurso, né? E ela levou não sei quantos dias de carreta até lá. Chegou lá, já estava mais ou menos medicada, mas ela, indignada que estava, foi dar parte para o intendente, que era o Mário Garcia. Era um senhor alto, forte, né, que era o intendente da cidade de Santiago do Boqueirão. E ela chega na intendência assim, e veio o Mário Garcia, que estava almoçando assim, né? Ela teve a má sorte de chegar naquela hora, né? Mas chegou, e ele chegou meio azedo assim, né? Intendente, imagina. Chegou e perguntou para ela: posso fazer a pergunta? Não? Posso continuar? Perguntou para ela assim: mas então, dona Bela, quer dizer que a senhora levou um tiro na baderna? E ela, o vocabulário dela era pouco. A coitadinha, né, disse assim: não, seu intendente, não foi na baderna, foi mais abaixo. Bueno, então vamos fazer essa mazurca da tia Bela. Agora vamos tocar a antepenúltima música, depois tocamos a penúltima e a última não vamos tocar. Bueno, no Rio Grande do Sul tem um festival que se chama Califórnia da Canção do Rio Grande do Sul.
Obrigado, senhora, pela presença. Bom, E no festival- nesta comunicação intimista como estamos nós, eu quero pedir licença, Pode falar. dizer que está muito bonito, mas a minha filha está esperando aí na frente, essa hora é muito deserto. Claro, meu amor, um beijo para ti, um beijo para ti. Desculpa. Obrigado pela tua presença. E obrigada pela bela apresentação. Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado. Ai, com Deus. Olha a bala. Bueno. É a vida. Bueno, então, lá tem um festival que se chama Califórnia da Canção do Rio Grande do Sul. Nesse festival, quando ele surgiu, ele revolucionou. Porque a música mesmo do Rio Grande do Sul, o pessoal não conhecia. O pessoal de fora do estado não conhecia. Mas o pessoal do estado conhecia. E apresentava, passou muitos anos apresentando, os veículos de comunicação apresentavam uma música que não era música raiz. A música raiz, aquela música que nos forjou os nossos avós, nossos ancestrais, se forjaram com aquela música, a música galponeira. Imagina vocês aqui com esse forró magnífico, esse forró fantástico de vocês, entrar outro tipo de música aqui e começar a tomar conta. Desculpa a postura, mas é o fim da picada, né? E acontecia assim no Rio Grande do Sul. A música galponeira, aquela de garrão de potro mesmo, aquela não aparecia. Porque aparecia outra coisa que até hoje o pessoal, eu não vou, com todo respeito, não vou mencionar aqui, mas até hoje o pessoal menciona outra coisa que não tem nada a ver com a gente. Com todo respeito. Então, quando surgiu Califórnia da Canção do Rio Grande do Sul, ela revolucionou e botou uma faca no rim. Botou uma faca no rim, uma língua de chimango no rim. E daí brotou aquela música, a nossa música, aquela que se forjou os nossos ancestrais, com aquela música raiz. Porque nós temos que... O pessoal esquece. E é muito interessante a nossa bandeira, senão daqui a uns dias tem outra bandeira aqui no nosso país magnífico, nosso país majestoso. E começa as coisas pelas mínimas coisas. O domínio começa pelo mínimo. Então, é uma doença. Deus. Tá? Bueno, então, quando surgiu a Califórnia da Canção, surgiu as músicas verdadeiras, que entraram no palco e hoje tomaram conta. E é por aí. Bueno, então, com o passar do tempo, foi eleita uma música que é a música símbolo da Califórnia, da Canção do Rio Grande do Sul. A música símbolo. E a música mais simples, mais pura. Ela é simplória, mas ela é de uma profundidade muito, para quem vive, quem viveu, quem sabe, entendeu? O que é as nossas coisas, quem deu valor para os nossos ancestrais que pelearam por uma fronteira, né? Fronteira que não... Bueno, então, essa música, o autor é Ayrton Pimentel, e a letra de Gilberto Carvalho, mas só que não pode cantar, porque é um trabalho instrumental, né? A não ser que vocês atropelem aí, eu já saio cantando também. Bora! 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 Não, mas eu não vou cantar porque hoje eu não mais isso. Os bichos podem cantar. Bueno, então, olha o nome da música. Nego da Gaita. Nego da Gaita. Olha aqui. Eu não tinha me dado conta, eu vim me dar conta aqui no Maranhão, aqui no... Peço desculpa, eu me dei conta aqui no Pernambuco. Eu estava no show esses dias e olhei para trás. Daí que eu me dei conta por que o Gilberto escolheu essa música. E eu disse para o Gilberto, essa música não pode ser. E ele, não, mas tem que ser essa música, não sei o quê. E eu, para não perder o contrato, atropelei com tudo. Né? Então vamos fazer esta milonga surenha. É uma milonga muito lenta, muito tranquila, assim, né?
como não querendo nada e querendo tudo, né? É como se fosse um namoro, né? Bueno, vamos lá, o Nego da Gaita. Queremos agradecer. Ah, tá. Bueno, eu tenho um trabalho aqui, né? Vocês, ó, tá na mão, trabalho gravado. Não é pirata, não é pirata. Bueno, convido os amigos, os irmãos. Obrigado pela atenção. Obrigado pela menina que nos apresentou aqui. Rita Marise. Rita, obrigado, Marise. Rita. Obrigado pelo carinho, pela hospitalidade, né? Apresentar os teus amigos para a gente e a gente para eles,
né? E obrigado por todos vocês que vieram aqui. Estamos aqui humildemente apresentando um trabalho singelo, simples, simplório até. Mas é importante esse projeto do SESC, é maravilhoso, né? E tem um resgate, tem uma reflexão das músicas, né? Porque eu acho que é bom a gente sempre saber de onde é que surgiram. Eu gosto sempre de saber, eu procuro sempre, estou buscando, como é que foi, que era meu bisavô, minha bisavó, e aí eu vou, eu viajo no tempo, né? E histórias também, né? História do nosso Brasil maravilhoso, né? Cada recanto do nosso Brasil tem uma história, tem uma forma, tem um jeito, né? Né, Marta? Obrigado, Marta, pela hospitalidade, né? Esse Recife maravilhoso, né? Eu falei antes Maranhão, né? Mas não se assustem. Maranhão não vai fazer nada contra vocês, é amigo de vocês. Bueno, obrigado, Trovinca, Eu que agradeço. pelo apoio, né? Obrigado a essa gaiteira maravilhosa, também está no postado, né? Leda Dias. Leda, que tu sigas, não tenha vergonha, porque quando eu surgi com a gaita em Porto Alegre, eu peguei muitas pessoas que se escondiam atrás da gaita para tocar. Eles eram pessoas que iam tocar e ficavam assim, ó, se escondendo. Eu peguei e botei o peito na água. Eu não vou dizer que eu revolucionei isso aí, mas foi muito interessante, sabe? É um instrumento maravilhoso, um instrumento simples, que vocês chamam aqui de pé de bode, né? E ontem o Santana me disse por que o pé de bode. Me contou a história, né? Eu achei interessante a história relacionada com o cabrito tem 2 pezinhos, uma coisa, sabe a história do pé de bode? Sabe? Eu achei muito interessante. Mas tudo bem, que seja pé de bode, seja pé de cabra, seja pé de qualquer coisa, mas é um instrumento magnífico, né? Onde forjaram as nossas famílias. Se forjaram tocando e dançando campo afora, às vezes, né? Que importa se os revólveres batiam um no outro? Não tem nada, as dagas, as mulheres ficavam meia nua, não tem problema. Bueno, amigos desse Recife fantástico, a gente andando assim, eu fico olhando assim, a orla muito bonita, não é só pela orla, né? É fácil, né? Tem uma orla, não, a história, pô, pelo amor de Deus, não deixe terminar esses prédios que tem prédios magníficos aí, que são tombados, né? E coisa mais linda, isso é a história, quando se forjou Recife, né? Pernambuco, maravilhoso, eu sempre sonhava quando piá, um dia eu ainda quero ir lá. Eu estou vindo através do sotaque do Foles, o sotaque que me proporciona esse momento aqui. Obrigado, amigos, obrigado. Gente amiga e gente querida aqui dessa terra tão formosa, tão formosa. Obrigado. E se algum dia te encontrar uma canção que é minha alma derramada aqui, embora seja outro tocador, mas sou eu, ausente, que toco para ti, Recife. Esse tema se chama Para Ti, Guria. Vai para vocês todos.
Obrigado.